Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa aula de Geografia, focada no edital da Polícia Militar do Paraná 2020, né, e do Corpo de Bombeiro Militar também do Paraná 2020. Comigo, professor Kennedy Santos. Amados meus, antes de iniciar na aula propriamente dito, eu tenho um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui, ó, você consegue baixar no link número 1, beleza? Então é um material em PDF de apoio a essa aula. No link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas de geografia, certinho? De geografia focadas no concurso da Polícia Militar do Paraná. Lembre-se que no meu canal também tem aulas de história focada para esse mesmo concurso. Mas esse link aqui abaixo é somente para as aulas de geografia, beleza? Então, link 2, aulas de geografia gratuitas aqui no YouTube. E o link número 3 é o link do curso completo de geografia focada no concurso da PM Paraná, perfeito? Então, link 3, curso completo de geografia. Tenho também o curso completo de história, mas o curso completo de história está lá nas videoaulas de história, nas videoaulas gratuitas de história. Este é o link da videoaula do curso completo de geografia comigo, professor Kennedy Santos. Aviso dados, vamos à nossa aula propriamente dito. Nessa aula, onde nós vamos iniciar o trabalho sobre a representação do espaço terrestre, o primeiro assunto que o examinador nos pede é um assunto um pouco grande no seu título. E além de grande, é um assunto que, ao meu ver, e muito provavelmente ao ver do examinador, é um assunto primordial para um candidato a policial militar, um candidato a bombeiro militar. Que é o assunto que trata sobre a cartografia. Mais especificamente, sobre a utilização de mecanismos cartográficos tecnológicos na ação da polícia, na ação do bombeiro. Perfeito? Como assim, Kennedy? Preste atenção no título. O título ele fala assim, a evolução da representação cartográfica. Beleza. Então ele quer um breve histórico. E aí dá um breve histórico aqui sem me aprofundar nesse assunto. Tá? É só a evolução da representação, dividir por tempo e show. Pronto. Aí depois ele começa, e aqui é muito importante para você, candidato da Polícia Militar, e para você, policial militar, e para você, bombeiro militar do Paraná. Amém? Amém, Senhor. Olha o que ele fala, introdução. Então ele não quer algo muito aprofundado, não. Ele quer uma introdução. Introdução a quê? A novas tecnologias do mapeamento. É muito importante para a segurança pública, para a defesa civil, utilizar tecnologias de mapeamento. Então ele fala, introdução a essas tecnologias. E o examinador é bonzinho. Por que ele é bonzinho nesse caso? Porque ele fala assim, através do sensoriamento remoto. Então ele está falando que são as tecnologias de sensoriamento remoto. E o mesmo examinador já diz quais são. Então ele fala, olha, fotografias aéreas e imagens de satélites. Beleza? Então a gente tem que conhecer como que funciona esse sensoriamento remoto, entender a ação dele junto às fotografias aéreas e junto à imagem de satélite. Mas olha como que o examinador ele foi inteligente aqui. Nesse título eu tenho que tirar o meu chapéu para o examinador. Porque quando ele fala assim, olha, imagem de satélites, aí ele fala, e dos sistemas de posicionamento terrestre, o GPS, também pode ser chamado de sistema de posicionamento global, mas é o GPS. Por que ele fala e do sistema de posicionamento? Porque quando nós falamos sobre o sistema de posicionamento terrestre, esse só é possível por conta das imagens de satélites, por conta do sensoramento remoto dos satélites. Ou seja, o GPS é uma consequência do sensoramento remoto dos satélites.
Por isso esse título ele é muito interessante e tem muita chance de cair na sua prova. E você sendo um policial inteligente, sendo um bombeiro inteligente, uma policial inteligente, uma bombeira inteligente, né, você vai ficar ligado nisso aqui e em algumas operações, em algumas atividades do seu trabalho, você vai lembrar dessa aula e você vai utilizar ela para facilitar assim o trabalho da sua corporação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos aqui. Quando nós falamos sobre esse título, ele começa com a evolução da representação cartográfica. Basicamente, você tem que lembrar olha, a cartografia mudou no decorrer do tempo. É isso que você tem que lembrar. Não precisa ir para os seus pormenores, não. Tudo começou no mundo primitivo. Os babilônios, os egípcios, os chineses já fizeram mapeamentos das suas áreas de produção, para os egípcios, para ali próximo ao rio Nilo, por exemplo, né? Para a construção de pirâmides. Então já tinha ali algumas ações de mapeamento, beleza? Depois disso, no mundo antigo, os gregos e os romanos, mas principalmente os gregos, evoluem no conhecimento sobre a geodésia, ou seja, sobre a utilização de conhecimentos para melhorar nesse mapeamento. Tem uma evolução gigante nesse processo cartográfico, ok? Tá? E aí depois nós chegamos no período medieval. O período medieval, ele é meio que marcado pelas práticas religiosas. Então os mapas, eles foram muito caminhos para o caminho religioso, deixando as perspectivas científicas de lado. Tá? Então ele foi mais para uma questão religiosa no medievo. E aí nós chegamos no mundo moderno. No mundo moderno, a cartografia que mais nos parece ao mundo contemporâneo, ou seja, ao mundo contemporâneo a nós. Né? Nós somos filhos desse mundo moderno, digamos assim. Porque é no mundo moderno que os mapas, as cartas que nós conhecemos, né, são dadas a nós, certinho? Principalmente por diversos fatores. Mas, entre esses fatores, um muito importante que envolve o Brasil, que são as grandes navegações. Nas grandes navegações, houve a necessidade de desenvolvimento cartográfico, principalmente em cartas náuticas, tal, né, e em mapas, perfeito? E este desenvolvimento teve como destaque os espanhóis, os ingleses, mas, entre eles, aqueles que chegaram ao Brasil, os portugueses, principalmente na escola de Sagres. Ok? Beleza? Pronto. Este é o processo. Kennedy, como é que funciona uma carta? Como é que funciona um mapa? Isso vai ficar numa próxima aula. Então, tem uma próxima aula que o examinador pede, então nós vamos trabalhar cada um deles e entender como que se faz a leitura de cada um deles. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, nesse momento é o que a gente tem que saber como histórico. E aí chega no nosso período, no mundo contemporâneo a nós. Quando chega no nosso mundo contemporâneo, o examinador vem nos pedir, beleza, já sei o histórico. Então agora eu preciso saber sobre as novas tecnologias. As novas tecnologias para o mapeamento. Como é que nós utilizamos as novas tecnologias para mapear algo? Essas novas tecnologias, elas são feitas através do que a gente chama de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto vai captar imagens. Simples. O sensoriamento remoto vai captar imagens. Essas imagens tornam-se a base para a construção de mapas. O raciocínio é bem simples. O sensoriamento remoto capta imagens e essas imagens tornam-se base para a construção de mapas, para a elaboração de mapas. De boa? Como que esse sensoriamento remoto é feito? Como que ele captura essas imagens? Ele vai capturar em duas formas, que o próprio examinador nos dá. As fotografias aéreas e as imagens de satélites. De boa? Fotografias aéreas e imagens de satélites. As fotografias aéreas, ela tem uma característica, vamos começar por ela. A fotografia aérea, ela é muito boa, ela é excelente e cada vez fica melhor, tá? Porém, todavia, contudo, as fotografias aéreas, elas são para pequenas áreas.
Não é possível fazer uma fotografia aérea do continente americano, por exemplo. Não dá, certinho? Então, as fotografias aéreas são para pequenas áreas, um bairro, uma cidade, uma área de pecuária, né? Então, as fotografias aéreas, elas são muito importantes, elas facilitam bastante e são utilizadas para esse fim, né? Como é que essas fotografias aéreas são feitas? Historicamente, passou por alguns pontos. Primeiro, tivemos fotografias através de pombos, isso mesmo, esse pombo que fica voando por aí, tá? Colocaram umas máquinas fotográficas nos pombos, eles saíram voando e tirando foto. Quando eles pousavam, pegavam a máquina e daquela foto faziam um trabalho, tá? Além disso, depois dos balões a gás, né? Aqueles balões também tiravam foto lá de cima, também era bacana. Helicóptero também é utilizado. E aí a gente chegou num boom que foi o avião tira com qualidade melhor, tal. Mas nós estamos no século XXI e não podemos esquecer, inclusive para sua prática do dia a dia, em operações e de estudo e reconhecimento de área e ações mesmos do dia a dia do seu trabalho como policial militar e bombeiro militar. O drone. O drone é algo contemporâneo a nós e ele é muito importante no aspecto de captação de imagens, muito importantes. Imagine em uma operação de resgate em uma área de floresta. Um drone consegue ter visibilidade em determinadas áreas que um avião não conseguiria pela velocidade, por exemplo, né? Então, o drone ele pode ser usado para vários elementos, né? Para verificar e acompanhar, por exemplo, o tráfico de drogas em uma determinada região. Um drone consegue capturar essas imagens. Então, ele é muito importante sobre isso. Ele nos traz imagens, esses mapas, nós criamos mapas, mas para atividade de segurança pública e defesa civil, no caso do bombeiro, é algo altamente importante e utilizável no desenvolvimento das suas atividades, tanto preventivas quanto não preventivas. Beleza? Entendemos? Então você tem esse aspecto. Lembre-se, eles é para pequenas áreas. Em fotografias aéreas, pequenas áreas. As fotografias aéreas também pode ser chamada de aerofotogrametria. De boa? Fechou? Show! E aí, nós chegamos nas imagens de satélites. Lembra que eu disse lá no título? Que a imagem de satélite, ela faz parte do sensoramento remoto, ela é um sensoramento remoto, mas ao mesmo tempo ela é a base para o funcionamento do GPS. Ela é a base do funcionamento do GPS. Então, conhecer a imagem de satélite é conhecer o monitoramento remoto, né? O sensoriamento remoto, mas também é a base para a construção de um conhecimento do que o examinador quer, que é o GPS. De boa? Quais são as imagens de satélites? Imagens de satélites são tiradas por satélites. Muito simples, né? E essas imagens de satélites, elas podem ser imagens grandes e pequenas, de grandes áreas e de pequenas áreas. Imagens de satélites do continente todo, imagem de satélite de um pequeno bairro. As imagens de satélite servem para em ambos os casos. Beleza? Essas imagens de satélites, elas são altamente importantes. Em cima dessas imagens, construímos mapas. Tá? Construímos vários tipos de processo. Beleza? Como é que essas imagens de satélites funcionam? Né? E aí, para te apresentar essas imagens de satélites, eu já vou adentrar no próprio modelo do GPS para você entender esse funcionamento. Então, funciona da seguinte maneira, ó. Para que o GPS funcione, né? Ele tem atualmente 30 satélites, a última vez que eu vi era 30 satélites, sendo 6 na reserva, ou seja, 24 satélites funcionam e 6 estão na reserva. Caso algum der pau, tem um outro lá para substituí-lo. Né? Então tem lá esses 24 satélites funcionando e eles ficam mais ou menos nesse sentido da órbita da Terra, nessa imagem que eu coloquei para você. Tá? Então ele fica lá, girando nessa terra aí bonitinho, captando imagens. De boa? Fechou? Tranquilo? Esse modelo dessa captação de imagens via satélites e, obviamente, o GPS que vem
dessas imagens via satélites vai ser criada ainda na década de 60. Tá? Então, a década de 60 passa a ter essas informações. E qual é a função do GPS com as imagens de satélites? Né? Com esse sensoramento remoto mediante os satélites? É exatamente localizar pontos no planeta Terra. Então, a função do GPS é localizar pontos no planeta Terra. Sejam pontos de pequenas áreas, sejam pontos de grandes áreas. De boa? Mas ele localiza pontos. Ele localiza pontos. 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 Tá? E ele localiza esses pontos com base geográfica, que você já estudou em geografia, chamada latitude, longitude e a altitude. Né? Ele também verifica a questão da altitude. Beleza isso? Tranquilo? Para que eu tenha acesso às informações do GPS, eu preciso estar em um local, meu receptor, meu celular, né, meu próprio GPS, meu aparelho de GPS, precisa estar num local que tenha ali um campo de atuação de pelo menos 4 satélites, tá? De pelo menos 4 satélites. Então, o GPS, ele utiliza os satélites em volta do globo, na órbita do globo, e esses satélites transformam, encaminham essas informações com a intenção de localizar pontos específicos, Como é que ele funciona? Na verdade, todo esse processo de GPS, ele tem 3 segmentos. O primeiro segmento é o segmento espacial, que nada mais é do que os satélites. Então, tem o segmento espacial. Esse segmento espacial, ele manda as informações, as imagens, tá lá os satélites capturando imagens. Eles pegam essas imagens e mandam para o segmento terrestre. Ou segmento de controle. Tanto faz o termo. Segmento terrestre, segmento de controle. Ele pega as imagens e manda para a Terra. Tá? Segmento de controle, segmentos terrestres. Quem são esses segmentos de controle e segmentos terrestres? São as antenas terrestres, a estação de monitoramento, a estação de controle. Perfeito? Que aqui na Terra, as pessoas vão pegar essas imagens, vão trabalhar nessas imagens, vão criar dados em cima dessas imagens, vão pegar todo esse conhecimento produzido em cima dessas imagens e vão mandar para onde? Ou seja, o segmento terrestre pega todas essas imagens e envia para onde? Envia novamente para o segmento espacial, ou seja, manda para o satélite de novo. E aí o satélite, nesse momento, ele só tem uma função, não é capturar a imagem, porque as imagens estão sendo capturadas e mandando para o segmento terrestre. O segmento terrestre trabalha essas imagens e manda novamente para o satélite. Para quê? Para que o satélite agora, já com todo esse conhecimento processado, simplesmente transmita esse conhecimento novo aos usuários. Que podem ser militares, que pode ser navio, que pode ser eu, você, né? Aos usuários. Então, há um modelo desse processo onde funciona assim. Então, trouxe até um desenho que eu encontrei aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o segmento espacial. Aqui se encontra os satélites. Né? O que o satélite faz? Ele tira as fotos, né? Captura as imagens e manda para quem? Manda essas imagens para o segmento de controle. Estação de monitoramento, de controle, antenas terrestres. Esses segmentos de controle, o que eles fazem? Eles pegam essas imagens, trabalham em cima dessas imagens, faz o banco de dados, pega todas as informações, trabalham e encaminha elas novamente para os satélites. Os satélites desse momento, o que eles fazem? Vou dar de cor aqui. O satélite... não muda tudo, vai ficar vermelho mesmo. Os satélites nesse momento, o que eles fazem? Eles simplesmente, depois que eles recebem essas imagens da Terra, eles agora irão transmitir essas imagens para os usuários, para o carrinho aqui, para o navio aqui, né? Então, o satélite tem 2 funções: capturar imagens, mandar para o segmento terrestre, que por sua vez trabalha, manda para o satélite de novo, que agora encaminha essas informações para os usuários. É assim que funciona. De boa? Agora, qual é o uso
desse sensoramento remoto. Para que ele serve? Né? Para que isso serve, esse sensoramento remoto por satélites? Né? Ele serve para um monte de coisa. O que você imaginar e ainda várias outras coisas que serão inventadas. Tá? Ele serve para uso civil, ele serve para uso militar, defesa, guerra. Ele serve para a construção de mapas, para previsão de tempo, para a criação de projetos urbanísticos, projetos de agricultura, acompanhamento de áreas, florestas, áreas de cultivo. Você vê isso nos jornais, acompanhamento das queimadas na Amazônia. Vem daqui. Né? Uso governamental, como controle de queimadas, limitação de fronteiras, defesa civil, ação policial. Eu quero demonstrar isso um pouquinho na prática. Óbvio que eu vou estar criando aqui algumas possibilidades, mas eu quero demonstrar isso um pouquinho na prática para você entender. Aqui está o sistema remoto por satélites me entregando informações e agora eu estou transmitindo essas informações para você. Então você tem aqui o planeta Terra, ó. Planeta Terra. Viu? Planeta Terra, de boa, de boa. Ó. Ele fala que ele vê previsão do tempo. Previsão do tempo, tá aqui. Como é que consegue ver a previsão do tempo? Vamos lá, ó. Previsão do tempo. Bem aqui você está vendo na África, por exemplo, algumas nuvens. Algumas nuvens. Essas nuvens estavam no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, por exemplo. Ó, quer ver? Olha lá. Centro-Africana e Sudão do Sul. Isso significa que nessas áreas há grande possibilidade de chuva. Entendeu? Então ele consegue fazer uma previsão do tempo. Só um exemplo. Grandes áreas. Ó, o planeta todo, ele vê grandes áreas. Para atividades civis. Se eu quero fazer um trabalho de construção histórica, vou montar uma aula sobre as grandes navegações que eu já citei hoje. Então eu quero sair lá da Europa e chegando aqui no Brasil. Eu consigo, por exemplo, capturar essa imagem aqui. Essa imagem aqui, por exemplo, né? E fazer aqui, por exemplo, a rota, demonstrar através de setas depois, por exemplo, a rota de Portugal até chegar aqui no Brasil. Tranquilo? Perfeito? Entendemos? Então ele também serve para práticas civis. Ele também serve para aspectos de guerra. Né? Na verdade, a geografia ela tem várias funções. E uma das funções dela é a guerra. Apesar de ter muito negacionismo, falar que a geografia não serve para guerra, serve sim. Ela tem várias funções. Informação serve para guerra. Então, as práticas de guerra é muito importante. O Brasil, por exemplo, conhecer aqui através do mapa qual é a sua ligação com o Paraguai. Então, se eu clico aqui, por exemplo, na linha divisória, aqui, ó, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, a gente consegue ter informações mais precisas de como que se encontra a estrutura fronteirística com o Paraguai. Perfeito? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ou para ver a queimada na Amazônia, por exemplo, tal. Né? Agora, vamos pensar, e aí para eu encerrar essa demonstração aqui rápida, vamos pensar num trabalho no Paraná. Vamos pensar, eu separei aqui só para facilitar, eu preciso fazer um trabalho um trabalho policial de combate a tráfico de drogas em um determinado ponto, ou um trabalho de segurança civil em um determinado ponto em Curitiba. Então eu escolhi aqui um bairro de Curitiba, o Sítio Cercado. Cliquei aqui nele, ó. Olha o que o mapa me entrega. Novamente, vamos lá. Sítio Cercado, vamos lá. Ó, beleza. Olha o que ele me entrega. Ele me entrega toda a região do Sítio Cercado e as suas posições. Todas elas. Sai aqui dessa imagem, que é uma imagem para turista, né? E aí ele me entrega ele paradinho aqui, o Sítio Cercado. Eu quero saber
vou chegar mais perto dele para ter algumas informações. Ó. Pronto. E aqui ele me deu a maternidade Bairro Novo, por exemplo, bem aqui, né? Olha o que eu consigo fazer. Eu consigo saber, por exemplo, aonde que tem linha de pedestre, onde pessoas conseguem passar. Será que isso para a polícia é importante, para o bombeiro é importante? Lógico que é. Eu consigo transformar isso aqui em uma imagem 2D para uma imagem 3D. E eu consigo, ó, vou chegar aqui mais. Me dá algumas informações. As pessoas vão colocando. Mas eu quero chegar aqui. Colocar aqui, apertar aqui é mais fácil. Ó. Eu quero chegar aqui mais próximo à maternidade. E aqui próximo à maternidade eu consigo ver, por exemplo, em caso de incêndio, sei lá, um exemplo bobo, eu consigo ver aqui aonde que caminhões podem parar, tal. Eu consigo saber que tem um estacionamento aqui, onde não tem. Eu consigo ver que desse lado aqui da maternidade não tem porta, em caso de resgate de pessoas, só vai ter lá do outro lado, tal. E assim sucessivamente. Amados, isso aqui serve tanto para um processo de inteligência, quanto uma ação de contra-inteligência. De inteligência da polícia e contra-inteligência contra, por exemplo, criminosos. De inteligência da defesa civil e contra-inteligência, por exemplo, em relação a grileiros em lugares ambientalmente inadequados. Então, você tem uma ferramenta por conta desse sensoramento remoto e das funções de GPS, exatamente essa ação. Se você digitar no seu celular aí o nome dessa maternidade e aí colocar Curitiba, você vai encontrar aí, através dos aplicativos de GPS, elementos que chegarão até essa maternidade, por exemplo. Então, esses elementos, eles são muito importantes e você, policial, você tem essa ferramenta na mão. Se eu fosse policial e fosse trabalhar num bairro, eu iria estudar fortemente todas essas áreas desse bairro para poder facilitar. Se eu fosse um bombeiro, eu fosse trabalhar numa área específica, eu conheceria cada currutela. E como é que eu conheceria isso? Antes mesmo de ir lá, através desse mapeamento aqui citado, por exemplo. Beleza? Tá? E para eu encerrar essa aula, a gente precisa entender que o GPS, ele é um sistema. Ele é um sistema, mas ele não é o único sistema. Ele é um sistema americano, estadunidense. Ele basicamente domina o mundo ocidental. Mas ele não é o único. Existem outros sistemas que também estão no mercado e fazem basicamente a mesma coisa. Entre eles eu tenho aqui o GLONASS, da Rússia. Eu tenho aqui o Compass, Beidou, da China. Eu tenho aqui o Galileu, da União Europeia. Perceba que são grandes nações com poder de capital, com importância bélica como Rússia, Estados Unidos, China, União Europeia, que querem os seus próprios sistemas. Ninguém quer ficar mediante só o sistema americano. Ainda mais porque é sabido por todos que as informações que os satélites entregam para nós, civis, é bem menos do que entrega, por exemplo, para militares. Do que entrega para militares. O que nós civis temos hoje, os militares americanos já tinham essas informações na década de 80. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento, por isso as grandes nações mandam satélites para o espaço, tal, para criar também o seu próprio modelo de GPS através ali, dos aspectos do sensoriamento remoto. Fechou? Assim a gente fecha esse título. Muito obrigado, que Deus abençoe. E só lembrando, aqui abaixo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2 é exatamente o link que trata das videoaulas gratuitas, focadas aí para o curso de Geografia, focados para o concurso da Polícia Militar do Paraná. E link 3, curso completo de Geografia comigo, professor Kenneth Santos. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.